Olá, seja muito bem-vindo, ou talvez eu devesse dizer, bem-vindo de volta. Hoje, eu te convido a fazer uma viagem diferente. Não vamos muito longe. E, ao mesmo tempo, vamos atravessar séculos. Me diga, você já se perguntou como seria caminhar por uma biblioteca antiga? Mas não qualquer biblioteca. A maior, a mais misteriosa de todas. A Biblioteca de Alexandria, um lugar envolto em lendas, onde o saber era guardado como um tesouro sagrado, livros que falavam das estrelas, manuscritos sobre o corpo humano, sobre a alma, sobre deuses e mundos esquecidos. Hoje, muitos acreditam que ela se perdeu para sempre. Mas, e se ela ainda vivesse? Em algum lugar dentro da nossa imaginação? Neste momento, não importa onde você está, não importa o que houve no seu dia, agora é hora de repousar, respirar fundo e me acompanhar. Feche os olhos, respire fundo, mais uma vez, devagar, sinta o ar entrando e saindo, como uma suave onda que vem e vai. Imagine-se em uma noite quente, mas silenciosa. As estrelas cobrem o céu como grãos de areia no deserto. Você ouve o mar ao longe. Um som calmo, constante, que acalma o coração. Sinta a brisa do Mediterrâneo tocando sua pele. Leve, fresca, trazendo consigo o cheiro da areia morna e do orvalho da noite. Agora, imagine-se caminhando pelas ruas de uma cidade antiga. Ela se chama Alexandria. Estamos no Egito. Imagine-se caminhando por ruas antigas, com o som suave do mar Mediterrâneo ao longe e a brisa leve tocando sua pele. Sinta a calma que invade o corpo enquanto adentra uma cidade antiga, vibrante e cheia de vida. Alexandria. Fundada há mais de 2000 anos, essa cidade foi palco de uma das maiores histórias do conhecimento humano. No seu coração, ergue-se um templo de saberes, a Biblioteca de Alexandria. Neste lugar, o silêncio é sagrado, e as palavras são estrelas que iluminam a escuridão da ignorância. Aqui, guardamos não só livros, mas a alma do mundo antigo. E agora, convido você a se juntar a mim para explorar essa maravilha. Deixe para trás as preocupações do dia. Permita que essa atmosfera envolva sua mente. Vamos juntos caminhar entre os pergaminhos, entre as vozes que ainda sussurram através dos séculos. Respire. Sinta o tempo desacelerar. Você está prestes a entrar na Biblioteca de Alexandria. Alexandria nasceu das mãos do grande conquistador Alexandre, o Grande, em 331 a.C. Sua fundação foi um ato de esperança e visão. Construída para ser uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, entre as culturas e os povos, Alexandria floresceu às margens do Mediterrâneo. Pense na cidade: ruas largas, mercados cheios de aromas e cores, barcos ancorando no porto. Era um lugar onde egípcios, gregos, judeus, fenícios e muitos outros viviam lado a lado. E nesse caldeirão cultural, uma ideia começou a tomar forma: criar um centro que abrigasse todo o conhecimento do mundo, não apenas para guardá-lo, mas para ampliá-lo, estudá-lo e compartilhá-lo. Assim, nasceu a visão da biblioteca. Ela não seria apenas um depósito de livros, mas um farol que iluminaria as mentes e os corações. A cidade pulsava com a energia dos pensadores, poetas e cientistas que buscavam entender o cosmos e a própria essência da vida. Alexandria tornou-se um símbolo da humanidade em busca da sabedoria. Após a morte de Alexandre, seus generais dividiram o império. Ptolomeu I Sóter assumiu o Egito e, com ele, a missão de preservar e ampliar o legado. Ele não apenas construiu palácios e fortalezas, mas criou o Museu de Alexandria, uma instituição que reunia as maiores mentes da época.
Ao lado do museu, ergueu-se a biblioteca, seu coração pulsante. O museu era um centro de pesquisa, onde se estudavam as artes, as ciências e as filosofias. Era uma espécie de universidade avançada para sua época, com jardins, laboratórios e salas de leitura. A biblioteca, dentro desse complexo, abrigava centenas de milhares de rolos de papiro. Estes continham escritos sobre medicina, astronomia, matemática, filosofia e muito mais. Era um esforço colossal, coletar e preservar todo o conhecimento humano disponível. Ptolomeu acreditava que a sabedoria deveria ser um tesouro comum a todos, um patrimônio da humanidade. E essa ideia marcou para sempre a história da Biblioteca de Alexandria. Imagine as paredes da biblioteca, erguidas com mármore branco, decoradas com colunas esculpidas por mãos habilidosas. A luz do sol entrava suavemente por grandes janelas, filtrada por cortinas translúcidas. Jardins internos ofereciam espaços de contemplação e estudo, com fontes que sussurravam melodias suaves. Dentro, estantes altas, feitas de madeira polida, guardavam milhares de rolos meticulosamente organizados. O ambiente era permeado por um silêncio respeitoso, interrompido apenas pelo som das penas riscando o papiro. Ao entrar, você sente um aroma único, uma mistura de pergaminho antigo, tinta fresca e um leve toque de cera. Lá dentro, o tempo parecia se estender, como se o mundo externo tivesse desaparecido. A biblioteca era um espaço de encontro entre mentes, um santuário do pensamento. Ela não era apenas um prédio, mas uma experiência sensorial e intelectual. Cada detalhe convidava à reflexão, ao aprendizado e ao respeito pelo conhecimento. Assim, a construção da biblioteca não foi só física, mas espiritual. A coleção da Biblioteca de Alexandria era vastíssima, rolos de papiro com textos que abrangiam todo tipo de saber. Tratados médicos descreviam plantas curativas e técnicas cirúrgicas. Mapas detalhados representavam terras distantes e misteriosas. Obras filosóficas discutiam a natureza do ser, da alma e do cosmos. Matemáticos compilavam fórmulas e teoremas que ainda hoje são estudados. Astrônomos anotavam a posição dos astros e a regularidade dos eclipses. Cada rolo era um fragmento do universo humano, um pedaço da memória coletiva. E o mais incrível, esses manuscritos vinham de todas as partes do mundo antigo, da Grécia, do Egito, da Índia, da Pérsia. A biblioteca era uma verdadeira rede de conexões, uma teia de saber que transcendia fronteiras e línguas. Imagine a riqueza de poder consultar esses textos, cruzar ideias, descobrir novos caminhos para o pensamento. Era um lugar onde o passado, o presente e o futuro se encontravam. Pense nos estudiosos que por ali passaram. Euclides, conhecido como o pai da geometria, desenhando linhas que formariam a base da matemática moderna. Arquimedes, cujo nome está ligado a descobertas incríveis em física e engenharia. Eratóstenes, que calculou a circunferência da Terra com uma precisão admirável para sua época. Hipátia, uma mulher sábia, matemática e filósofa, que ensinava e escrevia, desafiando as barreiras de seu tempo. Cada um deles contribuiu para tornar a biblioteca não só um depósito de textos, mas um centro de criação intelectual. Eles discutiam, questionavam, experimentavam. Eram a alma viva da biblioteca, os guardiões do conhecimento em constante evolução. Suas ideias influenciaram gerações e atravessaram os séculos. Hoje, quando estudamos matemática, filosofia ou ciência, ainda caminhamos pelas pegadas desses gigantes. Manter a biblioteca era um trabalho árduo e delicado. Escribas dedicados copiavam cada texto com paciência e rigor, preservando as palavras originais. Muitos desses textos precisavam ser traduzidos, pois chegavam em línguas diferentes.
Existiam tradutores que dominavam o grego, o egípcio, o sânscrito e outros idiomas. Imagine a complexidade de preservar não só o conteúdo, mas também o significado cultural por trás das palavras. A precisão era essencial, pois um erro poderia transformar uma ideia inteira. Esse trabalho silencioso e meticuloso era fundamental para manter viva a chama do saber. Os escribas eram, em certo sentido, os verdadeiros guardiões da biblioteca. Eram eles que permitiam que o conhecimento atravessasse gerações. O som de suas penas deslizando no papiro era a melodia constante daquele lugar sagrado. Mais que um arquivo, a biblioteca era um espaço vivo. Estudiosos se reuniam para debater teorias, trocar ideias e filosofar sobre o universo. Imagine um salão onde vozes se elevam suavemente em discussões sobre a natureza da alma ou os movimentos dos astros. Jovens estudantes aprendiam com mestres que os guiavam pelo labirinto do conhecimento. Era um ambiente de respeito, curiosidade e humildade intelectual. Ali, ninguém tinha todas as respostas, mas todos estavam comprometidos em buscar. Essa atmosfera de diálogo e investigação era o que tornava a biblioteca única e eterna. Os debates podiam durar horas, e o tempo parecia se dilatar nesse espaço onde a busca pelo saber era o verdadeiro tesouro. Esse espírito colaborativo inspirou muitas das descobertas e avanços daquela época. A Biblioteca de Alexandria foi um polo de influência cultural sem precedentes. Ela ajudou a consolidar a língua grega como língua do conhecimento em todo o Mediterrâneo. Seus estudiosos avançaram em áreas tão diversas como a matemática, a medicina, a astronomia, a geografia e a filosofia. Novos conceitos e teorias foram elaborados ali, abrindo caminhos para a ciência moderna. Mais do que isso, a biblioteca foi um ponto de encontro para diferentes culturas e tradições. Ela promoveu o diálogo entre povos, unindo sabedorias orientais e ocidentais. Esse intercâmbio foi essencial para o desenvolvimento do pensamento humano. Quando olhamos para a ciência hoje, percebemos que muitas raízes estão naquele lugar distante, onde a busca pela verdade era a razão de existir. Por isso, a Biblioteca de Alexandria permanece como um símbolo de esperança e resiliência. Infelizmente, a história da biblioteca também é marcada pela tragédia. Diversas fontes contam versões diferentes sobre sua destruição. Durante a Guerra Civil, em Alexandria, em 48 a.C., o general romano Júlio César incendiou parte da cidade. O fogo teria consumido uma grande parte da biblioteca. Séculos depois, conflitos religiosos e políticos contribuíram para o declínio da instituição. Alguns relatos indicam que decretos teriam ordenado a queima dos livros considerados heréticos. É possível que a biblioteca tenha sido destruída gradativamente, em diferentes momentos, não em um único evento. O que se perdeu? Quantos manuscritos e tesouros foram consumidos pelas chamas? Nunca saberemos ao certo, mas a dor dessa perda ecoa até hoje na memória da humanidade. Com a queda do Império Romano e as transformações políticas, a antiga Alexandria mudou. A biblioteca, que já foi símbolo do conhecimento universal, entrou em declínio. No entanto, o espírito de busca e estudo não desapareceu completamente. Algumas obras e saberes foram preservados em outras regiões, como no mundo islâmico e na Europa medieval. O que restou da biblioteca ajudou a alimentar a chama do Renascimento, séculos depois. Assim, a Biblioteca de Alexandria foi um elo entre eras, um farol que passou sua luz adiante. Mesmo em ruínas, seu impacto nunca foi esquecido. Ela é uma lembrança da fragilidade, mas também da resiliência do saber humano. Mais do que os pergaminhos, a biblioteca nos legou um ideal. O ideal de que o conhecimento deve ser livre, compartilhado, preservado para as futuras gerações. Ela representa a capacidade humana de sonhar
e buscar respostas. A ideia de que o saber é um tesouro que pertence a todos. Hoje, ao visitarmos bibliotecas, museus e universidades, podemos sentir o eco desse legado. A Biblioteca de Alexandria nos inspira a valorizar o aprendizado e a curiosidade. Ela nos lembra que cada livro, cada pesquisa, cada descoberta é uma pedra na construção do futuro. Em um mundo cada vez mais conectado, seu espírito permanece vivo em cada um que busca entender e respeitar a diversidade do saber. Este é o maior presente que ela nos deixou, a vontade de aprender. Feche os olhos por um instante. Imagine que a Biblioteca de Alexandria ainda existe, que suas paredes brilham sob o sol mediterrâneo, que seus corredores ecoam com vozes e passos de estudiosos. Visualize os pergaminhos cuidadosamente organizados, os jardins serenos, os laboratórios onde se faz ciência. Pense nos debates que acontecem ali, nas perguntas que surgem e nas respostas que ainda estão por vir. Essa imagem é um convite para acreditar que o conhecimento nunca desaparece completamente, que ele se transforma, se adapta, se renova, e que dentro de você existe uma biblioteca também, um espaço sagrado onde ideias, sonhos e curiosidades podem crescer. Permita que essa visão te acompanhe e inspire. Em tempos difíceis, quando parece que o mundo esquece a importância do saber, a história da Biblioteca de Alexandria nos lembra da força da cultura e da educação. Ela é um símbolo de resistência contra a ignorância e o medo. A luta constante para manter a luz do conhecimento acesa, mesmo diante das adversidades. Que possamos, em nosso cotidiano, ser guardiões desse espírito, compartilhando ideias, valorizando a diversidade de pensamentos e cultivando a curiosidade. Assim como os escribas daquela época, podemos ser artesãos do saber, trabalhando para que cada palavra, cada gesto, contribua para um mundo melhor. A biblioteca é um farol que nunca se apaga para quem deseja ver. Agora, lentamente, comece a trazer sua atenção de volta para o presente. Sinta a respiração, o toque do corpo na cadeira ou na cama. Agradeça por essa viagem ao passado, por essa imersão no saber antigo. Lembre-se que a Biblioteca de Alexandria está viva em cada busca sua por conhecimento. Ela vive em seus sonhos, em suas perguntas, em sua vontade de aprender. Deixe que essa experiência acalme sua mente e embale seu sono. Que os ecos dos antigos mestres guiem seus pensamentos. Que o silêncio da biblioteca te envolva com paz e serenidade. Boa noite, e que a sabedoria seja sua companheira constante.